Olá pessoal, aqui é o professor João Francisco. Hoje nós vamos trabalhar com a resolução da regra de Chió ou regra de Quió. Vamos lá então. A atividade que eu passei para vocês, ela está lá na página 73 do livro e as questões são as questões 61, 62 e 63. Comecemos então pela questão de número 61, tá? Para responder, a gente vai desenvolver aqui de duas maneiras, ok? Essa primeira maneira que eu estou fazendo aqui é aplicando a regra de Chió para reduzir essa matriz, que ela é de ordem 4, porque ela tem 4 linhas e 4 colunas, e vamos transformá-la em uma matriz de ordem 3. Quando a gente tem uma matriz de ordem 3 por 3, a gente pode aplicar a regra de Sarry, tranquilamente, beleza? Então, essa questão 61 eu fiz através da regra de Sarry. Só que essa questão 61, ela também poderia ser aplicada duas vezes a regra de Chió. Ou seja, reduziu de uma matriz 4 por 4 para uma matriz 3 por 3. E essa matriz 3 por 3, por iniciar com o número 1, eu também poderia reduzi-la para uma matriz de ordem 2 por 2. Pessoal, tem um detalhe. Aqui nós podemos aproveitar o 1 apenas nesse lugar? Não. Esse 1 ele pode estar em qualquer uma dessas posições. Porém, para ficar mais fácil o entendimento e a gente entender o procedimento, a gente está considerando ele sempre na primeira linha, primeira coluna, para poder aplicar a regra de Chió. Tá bom? Então fica mais fácil a gente padronizar dessa maneira, ok? Então, como que é feito? Então a gente seleciona a primeira linha, a primeira coluna e suprime e aproveita os números que sobrarem. Só que os números sobrarem, eu vou pegar aqui o número 1. Você, para escrever o número 1, você vai ter que fazer uma operação com os números que você descartou. Quais foram eles? A gente pega o 1, aí faz 1 menos. Quem é que está na mesma linha que o 1 e foi descartado? Não foi o 0? Quem está na mesma coluna que o 1 e foi descartado? Não é o 6? Então a gente vai fazer 1 menos 0 vezes 6. A mesma coisa para esse 0 aqui. 0 menos 0 vezes menos 1. 3 menos 0 vezes 4. Agora aqui na próxima. Menos 5 menos 3 vezes 6. Menos 6 menos 3 vezes menos 1. Menos 1 menos 3 vezes 4, tá? 3 vezes 4. E assim sucessivamente. Feito aqui as operações, a nossa matriz 3 por 3 é 1, 0, 3, menos 23, menos 3, menos 13, menos 12, 0 e menos 6. Fazendo aqui a regrinha, o teorema de Sarry, né? Teorema de Sarry, pega a primeira e a segunda coluna, repete, multiplica cruzado, diagonal principal conserva o sinal, diagonal secundária trocam-se os sinais, ok? Então, a gente consegue fazer os cálculos e vamos encontrar menos 90. Se você preferir aplicar duas vezes a regra de Chió, então nós vamos reduzir de 3 por 3 para uma matriz 2 por 2. E uma matriz 2 por 2 a gente já sabe. Pega a diagonal principal, multiplica, menos a diagonal secundária. Feita a subtração, determinante menos 90 e os determinantes são iguais. Ok? Então, segunda maneira de fazer. Agora a gente vai fazer apenas reduzindo mais de uma vez, aplicando a regra de Chió, não é? Então, era 4 por 4, ficou 3 por 3. Aplicou Chió novamente, ficou 2 por 2. Diagonal principal multiplica, menos diagonal secundária multiplicada. Então, determinante de B ficou 18. Determinante de C. Aqui a gente tem um padrãozinho, né? Para que o determinante C, sendo C elevado a menos 1, vai ser este determinante aqui. Então a gente vai calcular este determinante. Então, começando aqui, utilizando isso aqui para o C, então nós vamos calcular suprimindo a primeira linha, primeira coluna,
O que era 4 por 4 passa a ser 3 por 3. Fazendo novamente, fica 2 por 2. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, o determinante foi 2. Acontece que o determinante de C elevado a menos 1 é a mesma coisa que o inverso do determinante de C. E o que é o inverso? O inverso é 1 em cima sobre o determinante de C. Então, o determinante de C elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre o determinante de C. Quem é o determinante de C? 2. Então, o determinante de C elevado a menos 1 é 1 sobre 2. A letra D. Então, nós temos aqui agora 5 por 5. Então, vamos ter que aplicar 2 vezes a regra de Chió. Aplicando 2 vezes, encontramos esse determinante, essa matriz aqui. Acontece que essa matriz ela não tem o número 1 aqui. Poderia selecionar esse? Sim, poderia. Mas se você selecionar esse, você vai ter que suprimir a coluna que ele está e essa linha que ele está. O que é que sobra? 0, 5, 4 e menos 2. Agora você vai ter que fazer as multiplicações, né? Como você suprimiu essa aqui, vai pegar o quê? Esse menos 1 vezes 17. Bom, e se preferir, aqui nesse caso foi aplicada a regra de Sarri. Repete a primeira e a segunda coluna, multiplica diagonal principal, conserva o sinal, diagonal secundário multiplicado, troca-se o sinal. Então esse determinante de D deu 90. A questão 62, então nós temos... Como que a gente vai fazer para encontrar essa questão 62? O primeiro passo é esse, ok? Então o primeiro passo é aplicar a regrinha de Chió, reduzir para 3 por 3. Reduzindo 3 por 3, vamos aplicar aqui o determinante, a regrinha de Sarri, né? Então, diagonal principal, multiplica e conserva o sinal. Diagonal secundária, multiplica e troca os sinais. O x, que é o valor que a gente precisa, vai ser menos 2. Por quê? Porque nós já temos o determinante de A. Então, quando você calcular o determinante disso aqui, o resultado dele tem que dar 100. Para poder dar 100, o x tem que valer menos 2. Quais das matrizes são invertíveis? Como que a gente sabe se ela é invertível ou não? Calculando o seu determinante, não é? Então, aqui no determinante de A vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Então, o determinante de A vai ser 1. Logo, A é invertível. Por quê? Porque o determinante foi diferente de 0. Ok? Na matriz B, diagonal principal menos diagonal secundária. Vai ficar 1 menos 1, que vai dar o quê? 0. Se deu 0, a gente diz que ela não é invertível. Por quê? Porque o resultado desse determinante foi 0. Então, toda vez que você calcular e o resultado pode ser qualquer número menos o número 0, diferente de 0, você diz que ela é invertível. E se quando calcular o determinante e o resultado for 0, você diz que ela não é invertível. Ok? Então, a matriz D, ela é invertível. Por quê? Porque o seu determinante deu 152, ou seja, diferente de 0. A matriz E é invertível porque o determinante de E deu 1. Por sua vez, a matriz F, o determinante dela deu 0. Então, ela não é invertível. Ok? Então, fechamos por essa aqui. Lembrando que temos o segundo vídeo, que é falando sobre os números das eleições. Ok? Grande abraço a todos e a atividade desta semana será a produção em cima dessa temática, que é os números presentes na eleição. Ok? Tem mais um vídeo explicando melhor essa questão. Tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau.